está no livro de 1, aleluias, a Samuel. Nós vamos falar do rei Davi. Do rei Davi. Nós vamos ver que esse homem, ele foi chamado, como a pastora aqui contou um pouco do testemunho dela, da onde que Deus tirou a ela, como tirou a muitos de nós também, aleluia, a vez do tráfico, a vez da prostituição, aleluia. E Davi, irmãos, Deus separou Davi, chamou Davi, separou Davi, escolheu Davi para que ele fosse o quê? Glória a Jesus, aleluia. Um grande homem de Deus. Meu Deus. Aleluias. E o Senhor tirou Davi da onde? Lá do pasto, aleluia, da qual os seus próprio pai, os seus irmãos, aleluia, não acreditava nele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, talvez ninguém da tua família acredita em você, mas Deus acredita em você. Ele tem te chamado e Ele te escolheu, aleluia, e Ele acredita em você. Ele está depositando em você nessa noite. Aleluia, eu creio. E nós vamos ver que entre os 7 irmãos de Davi, Deus vai escolher aquele que está lá no pasto e chama ele e consagra ele ao rei de Israel. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, quero abrir um parênteses para você. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe e nos separa, Ele vai provar a nossa fidelidade para com Ele. Não foi diferente na vida de Davi. Davi foi consagrado rei de Israel, mas ele teve que passar o período de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. O tempo de Deus, Ele quer amadurecimento, que nós vamos amadurecer na obra de Deus. Davi foi chamado com 17 anos de idade, foi consagrado rei com 17 anos de idade, mas ele foi reinar com cerca de 30 anos de idade. Olha o processo que ele passou. Então Deus te chama para o processo nessa noite. Mas depois do processo, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. E no momento certo, Deus colocou Davi sobre o trono de Israel. Vai chegar o tempo. O seu tempo vai chegar. Espera com paciência no Senhor. E Ele vai te colocar no lugar de exaltação. Talvez hoje eu esteja falando com alguém que tem sido humilhado. Deus vai, continua perseverando e Deus vai te exaltar. Eu quero falar também em Gênesis 41, versículo de número 38, fala de um homem que foi chamado, escolhido e separado. Quem é esse? José. José, ele foi chamado, escolhido e separado. José com 17 anos de idade, também cerca de 17 anos de idade, Deus mostra em sonho para José, dizendo assim: José, eu tenho te chamado e escolhido e separado para você fazer uma obra para mim. Qual era a obra que José tinha que fazer para o Senhor? É a obra de, aleluia, alimentar os seus irmãos, de fazer uma grande obra ali no Egito, aleluias. E como Deus mostrou essa obra para José? Através de 2 sonhos.
o primeiro sonho, o sexto, né? Aleluias, de milho, veio e se inclinou. 11 cestos se inclinou diante do cesto de José. Essa foi o chamado de José. E depois José teve outro sonho. Agora ele sonha com 11 estrelas se inclinando a ele, e o sol e a lua se inclinando a ele. Mas eu quero dizer que ela virou aparente. Aí acontece um processo. O chamado, o escolhido, o separado tem processo. O que acontece com José? José vai contar o sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos então interpretam o sonho dizendo: você vai governar sobre nós. Você vai governar sobre nós. E o que aconteceu? Houve invejas. Invejaram a José. E nessa inveja, o que eles fizeram? Eles vendem José para o Egito. Eles vendem José para o Egito. E José então vai para o Egito. E olha os processos que José vai passando. Ele é vendido para o Egito. Chega no Egito, ele vai, aleluia, ele vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, o que acontece? As mãos do Senhor estavam sobre José. Ei, eu quero abrir uma parede. Muitas vezes as mãos do Senhor estão sobre você, mas o inimigo vai investir contra o seu chamado. Vai investir contra o seu chamado. E o que acontece? O demônio entra na mulher de Potifar. E a mulher de Potifar então quer se deitar com José. Sendo que Potifar colocou tudo nas mãos dele, mas a mulher não. Então José, ela procura de todas as maneiras se deitar com José. Mas José nega. José nega. E o que ela faz? Ela arma uma estratégia, fala que José violentou a ela. E agora José vai para a prisão. Dentro da prisão, Deus era com José. Deus era com José. E Deus abençoou José dentro da prisão. E o dono da prisão coloca tudo nas mãos de José. Coloca tudo nas mãos de José. E entra dentro da prisão. O rei manda para dentro da prisão, manda o padeiro e o copeiro. E esses dois têm um sonho. O padeiro tem um sonho que um cesto sobre a sua cabeça, cheio de pão, e parece as aves comendo os pães sobre a cabeça de José, sobre o cesto de José, da cabeça do padeiro. E o copeiro parece ele espremendo no copo de Faraó o vinho e entregando para Faraó. E José então, porque tinha a excelência de Deus, não porque ele, mas ele era chamado, escolhido e separado, ele tinha o dom da interpretação. E agora ele vai e interpreta o sonho dos dois. E assim como ele faz, acontece. O padeiro é morto e o copeiro volta à sua função. Mas José, ele fala assim: olha, copeiro, quando você estiver diante de Faraó, lembra-se de mim, porque eu estou aqui, eu não mereço estar aqui. E muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca em certa situação e nós não merecemos, mas Deus é forjando o nosso caráter, porque Deus forja o nosso caráter. E aí então, o padeiro vai, o copeiro vai
e esquece de José. Eu quero abrir um parente aqui. Talvez eu possa esquecer de você, a pastora pode esquecer de você, mas Deus não esquece. E no tempo favorável, Ele vai vir ao seu favor. E o que aconteceu? Passa-se anos José na prisão. E agora Deus vai dar um sonho para Faraó. E Faraó tem um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas tostadas e 7 espigas boas. E as magras engolem as gordas, mas fica no mesmo aspecto. As espigas tostadas engolem as outras, mas fica da mesma espécie. E agora vai começar a exaltação de José. Depois do processo, começa a exaltação de José. E agora Faraó fica perturbado com a visão. E ninguém consegue interpretar. Ele chama os magos, chama os feiticeiros, e ninguém consegue interpretar. E aí então o copeiro lembra: há um homem na prisão. Olha agora, há um homem na prisão. Talvez eu esteja falando com alguém nessa noite, que tem alguém da família que se encontra em situação de prisão, no tráfico, na droga. Eu quero dizer que Deus vai arrancar ele de lá, se você perseverar em oração. E agora acontece, ninguém consegue interpretar. Aí então o copeiro lembra: tem um hebreu lá na prisão, que ele interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e assim aconteceu. Faraó então manda chamá-lo. Agora eu quero fazer uma conjectura aqui. Para você comparecer diante de um rei, José fez a barba, fizeram a barba de José, colocaram uma nova veste em José. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Deus quer te dar uma nova vida. Depois do processo tem uma nova vida. Glória, Senhor. E José comparece diante de Faraó, vestido com a veste nova. Parece com a barba feita. E agora Faraó pergunta: você pode interpretar esse sonho? Conta o sonho. Glórias a Deus. E Aleluia, José Jesus. interpreta o sonho de Faraó. Agora eu quero te chamar a atenção. Com toda a sabedoria que Deus nos dá, muitas vezes nós temos que continuar sendo humilde na presença de Deus, porque a glória tem que ser para Ele. Meu Deus. E apesar disso tudo, de José ter interpretado o sonho, ele podia dizer assim: deixa que eu prepare celeiros, né? E durante esses 7 anos de fartura, nós colocamos no celeiro. Mas José então disse assim: prepara um homem sábio, que prepare celeiro, e durante esses 7 anos de fartura, vai intocando alimento, porque depois vai vir 7 anos de grande miséria, de grande fome. A pastora falou aqui sobre fome, e muito em breve, hoje você está sendo alimentado aqui para a palavra de Deus, mas muitas vezes vai faltar fome da palavra de Deus. Sabe por
Por quê? Porque o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. E aí vai faltar, aleluia, o alimento da palavra de Deus. Então aproveita nessa noite que você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Meu Deus, obrigada, Senhor. E agora, o Faraó vai dizer assim: olha, acharemos, olha bem, é algo profético nessa noite. Acharemos homem igual a esse, acharemos varoa igual a essas, Glória a Jesus. acharemos. E agora Faraó pega o seu anel e coloca no dedo de José e dizendo: olha agora a exaltação, olha a exaltação, depois da humilhação, depois do processo. O Faraó vai falar assim: todo o Egito você vai governar. Meu Deus, aleluia. Só no meu trono você não governa. Só no meu trono. E todo o povo vai te obedecer. Jesus, meu Deus. Está vendo? De um escravo se tornou governador. Quantos de nós, talvez aqui nessa noite, eu não conheço você, mas o Espírito Santo de Deus conhece você. Talvez, aleluia, você teve escravo das drogas, aleluia, da prostituição. Glória a Jesus. E Deus te chamou, te colocou um anel. Lembra do filho pródigo? Deus colocou o anel no dedo dele, calçou ele com a sandália do Evangelho, deu uma nova veste para ele. E assim José governou o Egito. E ele preparou o celeiro. E veio 7 anos de fartura e 7 anos, veio agora 7 anos de grande fome, de grande miséria. Quero abrir um parente mais aqui. Quem vendeu José? Quem vendeu José? Os irmãos dele. Os irmãos dele agora ficam sem alimento, escasso de alimento. Aleluia. Escasso de alimento. Glória, Espírito Santo. E eles vão para o Egito comprar alimento. E quando chega no Egito, eles não conhecem José. José se apresenta para ele, eles não conhecem José. E ele se inclina. Quando ele chega no Egito, ele se inclina a José. Lembra do sonho lá com 17 anos de idade? Ele se inclina a José. Meu Deus, aleluia. E passado um certo tempo, José provou se eles tinham mudado. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes Deus nos prova se nós mudamos mesmo, forjando o nosso caráter. E aí José se apresenta como José para eles. Sabe quem José representa? Cristo. José representa Cristo. Sabe por quê? Porque todo mal, todo mal que os irmãos de José fizeram para ele, José o perdoou. Sabe a frase que José diz? Vocês arquitetaram mal contra mim. Vocês arquitetaram mal contra mim. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que o inimigo, aleluia, tem sido, a muitos dos seus parentes tem sido usado pelo inimigo para te aborrecer. Aleluias.
para te maltratar. Mas eu quero dizer, confie em Deus. E José então perdoa os seus irmãos e diz a palavra, uma palavra linda que ele diz. Ele diz assim: por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês aqui tentaram mal contra mim, aleluia, mas Deus me colocou nesse dia de hoje. Deus me colocou nesse dia de hoje aqui para pregar essa palavra para você nessa noite. Uma palavra de ânimo para você. Uma palavra da qual você foi chamado, escolhido e separado para fazer uma obra para Ele. Você foi chamado nessa noite. Você está nessa noite aqui. Você é privilegiado porque você está aqui nessa noite. Porque muitos poderiam estar aqui, mas você foi chamado e escolhido e separado para estar aqui nessa noite. E aí, vocês aqui tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Deus transformou o mal em bênção. Quero falar no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, fala de Moisés. Eu vou terminar já, irmão. Fala de Moisés. O homem também preparado por Deus, chamado, escolhido e separado por Deus. Mas esse homem sofreu, porque desde o ventre da mãe o inimigo queria matar a ele. E Moisés foi colocado aqui, dentro de um cesto no Nilo, e foi parar aonde? Lá na casa da irmã do rei. E ali José foi preparado, ou Moisés foi preparado durante 40 anos na faculdade do Egito. Mas agora eu quero abrir um outro parente. Muitas vezes nós somos preparados na faculdade terrena, mas nós temos que ir para a faculdade de Deus. E sabe onde é a faculdade de Deus? A faculdade de Deus é no deserto. E Moisés agora, Deus prepara todo um plano ali. Moisés mata um egípcio ali e é expulso para o deserto. E no deserto, missionário, pastor, ele fica mais 40 anos na faculdade de Deus. E com 80 anos, Deus chama ele dentro da sarça ardente, chama ele para quê? A palavra é chamado, escolhido e separado. Sofre um pouquinho mais. E Moisés com 80 anos vem para libertar o povo de Deus. E Deus usa ele tremendamente. E agora eu quero falar do último, para fechar aqui. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, fala de quem? Fala de quem? Do homem chamado Jesus. Porque Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. E Jesus vem e sofre tudo que esses homens, a maioria desses homens aqui sofreram. E sofre um pouquinho mais ainda. Então eu quero dizer nessa noite: você quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Fique sabendo que nós somos peregrino e forasteiro nessa terra. Não importa o que o mundo te diz, o importa é que Deus te diz. Ouve a voz de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que eu gosto de ministério assim? Ela foi lá
no ministério aonde eu pastorei. E quando eu comecei aquele ministério lá, vou contar um pouquinho para terminar. Eles me chamaram de caduco. Como pode? Se ela for lá, você viu como pode aqui em cima ter uma igreja. Crentes, irmão. Crente querendo me derrubar na fé. E a última afronta que eu tive, foi 2 pastores, uma pastora, porque eu era do ministério deles, mas Deus tinha me chamado para um ministério diferente. O ministério que Deus colocou nas minhas mãos é Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Vida. E esse ministério eu tive assim um sonho, eu passando numa rua que nem essa, e carro passando para lá e para cá, carro para lá e para cá, foi uma visão que eu tive. Carro passando para lá e para cá, e tinha um vidro descartável de refrigerante passando em cima, os carros passando em cima, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E quando o livro estava todo amassadinho, Deus agora pega, o Espírito Santo fala assim comigo, pega aquele livro ali. E eu peguei aquele litro agora e falo assim, sopra nele agora. E aí eu soprei no litro, o litro ficou intacto como novo. Aí o Espírito Santo falou assim, essa é a obra que eu tenho na sua vida. Reciclagem, resgatando vida. Aí eu abri lá o ministério. Aí, como eu falei, a última, esses 2 pastores chegaram lá, mas essa pastora, porque eu estava no ministério ajudando eles, e eu até entendo que eles queriam que eu ficasse no ministério, né, deles, eu até entendo, e chegaram lá e me afrontaram dentro da minha casa, principalmente a pastora. E aí, no meio disso tudo, um dos pastores que hoje está no Rio de Janeiro, eles recebem o convite do Espírito Santo, assim, usando as palavras dele, ele recebe o convite do Espírito Santo e vai para fora. E eu vi ele olhando para o céu. E quando ele termina de olhar para o céu, ele vai, entra dentro da minha casa, na minha sala outra vez, e dobra os joelhos e pede para mim orar para ele e fala assim, olha, Deus mandou dizer que não é para me tocar em você não. Não é para me tocar em você não. E eu estou indo embora. Olha aqui para mim, eu estou indo embora. E para a pastora que falou assim para mim que não ia durar um mês, em dezembro agora, dia 31 de dezembro, no segundo sábado do mês de dezembro, vou fazer 15 anos de ministério ali, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para a pastora, para vocês, não desistam. Continuem cavando poço. A lembra diz, que pastor, cavava um poço aqui, o inimigo entulhava, cavava outro poço assim. Mas eu quero dizer para ti, pastor, você vai cavando poços, aleluia. Se o inimigo quer entulhar, continue cavando poços, porque você vai achar água aqui. Tem água aqui, tem água viva aqui. Assim como eles falaram que não tinha água viva lá, e tem água viva lá. Aí, essa é uma água viva. Então, creia somente, continue nessa jornada, porque na hora certa Deus vai exaltar vocês. Então essa é a palavra que Deus diz: chamado, escolhido e separado sofre um pouquinho mais. Então que você fique com essa palavra nessa noite. Aleluia. Eu quero orar por você, meu. Eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui. Aleluia. Vem aqui, pastor.